Pessoal, sejam bem-vindos de volta ao GTS 28, evento do Comitê Gestor da Internet no Brasil, organizado pelo NIC-BR. E nós vamos, então, retomar as apresentações dessa tarde, convidando o Ricardo Kleber Martins Galvão, do IFRN, e vai falar sobre algo que tem perturbado todas as áreas aí, que é o ransomware. Vai falar sobre sequestro de dados, o que fazer. Ricardo. Oi. Boa tarde a todos. É um prazer retornar ao GTS, que, como sempre, vem fazendo um trabalho de análise do que aconteceu e uma preparação para o que vai acontecer. Cada vez mais adepto da filosofia do professor Adriano, que temos que jogar a toalha, a situação está fora de controle. Então, ano passado, quando eu vi, ainda estava no Campus Natal Central, mas seguindo o conselho de Adriano, eu fugi para as montanhas, retornei para o Campus Currais Novos e estou morando agora na serra mais alta do Rio Grande do Norte, em Tenente Laurentino. Viu, Adriano? Lá no sítio não pega nem celular, sem Facebook, rede social, para ver se a gente foge um pouquinho desse contexto de segurança. Tem, jumento com IoT, exatamente. Então, vamos lá. A ideia, pessoal, foi trazer para a gente conversar aqui, acho que foi muito bem montada essa grade, a forma como de manhã o Yuri começou, falou do CSIRT, e aí deu aquela nostalgia de quando nós fundamos o Nariz, em 98, e depois o Anquises mostrou bem o IoT, que a gente explorou no início do ano, falando na Campus Party, depois a Adriana falou de aspectos jurídicos, e todos, como sempre, citam que novos desafios surgem a cada dia e, geralmente, a conclusão que se chega, inicial, é de que não estamos fazendo o dever de casa. O ransomware é a mesma coisa. Tem muita coisa aqui, principalmente da parte de recomendação, que a gente está, como o Anquises falou, careca, o Anquises mais careca do que a gente, careca de saber, mas que continuamos não praticando algumas recomendações básicas para não ser vítima de malwares. O ransomware aparece como um novo golpe e, por trás dele, o crime organizado que usa cada vez mais a tecnologia para ganhar dinheiro. Nós temos sido um berço aí, e há um recrutamento de muita gente boa para o crime organizado para usar novas tecnologias para aplicar golpes. Por isso que eu achei interessante trazer esse assunto para discutir aqui. Espero atingir aí tanto ao público local e remoto que não tem conhecimento na área. Tentei fazer o mais didático possível e dando referências complementares para quem quiser se inteirar sobre conceitos primários e básicos aí para quem já está na área, mas também trouxe algumas reflexões e provocações sobre o cenário atual do ransomware, que a gente possa discutir ao final e continuar conversando para tentar, em mais essa área, estar um passo à frente, ou pelo menos entender e combater o que vem a ser isso aí. No final da apresentação tem os contatos para a gente interagir depois da palestra. Primeiro, falando uma parte conceitual, dando uma geral aí sobre o que é ransomware. O ERA aí vem de software, na realidade vem de malware, ele é um malware, e o ransom vem da tradução literal do resgate. Seria um tipo de software malicioso por padrão, porque tem a intenção de provocar dano, programado para alterar o funcionamento de sistemas computacionais e cobrar resgate, ransom daí, para restabelecer o funcionamento. Então, definição para quem viu o tema, escutou alguém falar, acredito que quem não foi vítima, mas conhece alguém que já foi vítima de ransomware, ouviu falar, é aquele malware que restringe o acesso à máquina, e quando eu falo máquina, tanto desktop, aí, notebooks, mas também smartphones, é algum dos tabus que eu queria conversar com vocês hoje, ninguém está a salvo disso, e como o próprio Anquises falou aqui, mas nós retiramos aí da palestra, a gente pode retomar no final nas perguntas, também nos IoT, os vestíveis, reportagem da semana passada mesmo, pode procurar aí, ransomware em smartwatches. A ideia é essa, sua geladeira se negando a abrir e lhe dar comida porque você tem que pagar para usar ela. Vamos lá. E cobra um valor de resgate para que o acesso possa ser restabelecido. Bom, usar a tecnologia,
prender ou sequestrar recursos e cobrar resgate. Quando eu comecei a ver isso, eu lembrei logo desse caso. Em 2011, a gente estava lá em Foz do Iguaçu, no evento de segurança, o José, que é perito do ITEP lá no Rio Grande do Norte, me ligou com esse caso inusitado. Esse cara que está aí, esse rapazinho, ele invadiu um provedor de hospedagem, um dos maiores lá da região do Rio Grande do Norte, pegou os sites que eram hospedados, fez pequenas marcas, ele não chegou a sequestrar, mas só para dizer que estava lá. E ligou para a empresa e disse, eu sou um hacker. Dê uma olhadinha nos sites aí, veja que ele está marcado, fui eu que botei. E aí o pessoal olhou, e o que você quer? Ele? Dinheiro. Aí ela ficou assim, puxa, mas quanto é que você quer? Ele disse, R$500. Disse, puxa, né? Aí chamou o dono da empresa para falar com ele, para negociar. Ele disse, rapaz, mas e aí? Ele disse, não, eu cobro R$500. Ele disse, me dê um tempo para eu juntar esse dinheiro, né? Para ele pensar o que ia fazer. Como é que eu tenho a garantia que você não vai fazer? Bom, se você não pagar, olha aí o ransomware. Eu vou não só pichar o site, eu posso tirar ele do ar, mas posso também botar lá uma mensagem bem agressiva e você perde seus clientes. E se eu pagar? Aí eu passo 2 anos sem mexer com você. Aí perguntou, mas como é que você me dá essa garantia? Aí ele disse, eu vou aí, eu assino um recibo, né? Faço um contrato. Aí o cara ficou assim, né? Puxa, interessante, é um ransomware, mas... E aí, de fato, o cara ligou para a polícia, foi quando o José ligou para mim, para preparar uma emboscada lá, e quando finalmente o hacker chegou, se apresentou, apertou a mão, ficou na sala de espera, com o contrato na mão, o policial apaisano orientou o dono da empresa e ele disse, olha, só me confirma aí, na frente da testemunha, quer dizer que você invadiu o meu site e está me cobrando dinheiro para eu não ter um prejuízo maior. Aí quando ele saiu, a polícia prendeu, aí ele ficou brabo. Aí ele disse, mas não existe crime da internet, vocês estão cometendo engano. E aí o policial disse, pegando aqui as palavras da Adriana, que esse crime já está tipificado há muito tempo. Não é crime de internet, é extorsão, e extorsão está tipificado. Falando da analogia, pegando o gancho da Adriana, mas, enfim, isso, para mim, foi um caso de ransomware, mal sucedido, mas houve sequestro, ou houve ameaça, em seguida um pagamento de resgate. Mas vamos lá voltar a ransomware, e aí, aproveitando a Miriam aqui, dar os parabéns ao grupo do CERT, e aí fora tem as cartilhas de segurança, que têm sido muito interessantes aí, não só para o público leigo, mas também para quem está na área, explicar de uma forma mais didática como é que a gente deve abordar a segurança. Tem o site aí, CERT-BR, cartilha CERT-BR, e falando de ransomware, deixando bem claro. Primeiro, é um código malicioso, é malware. Ok. Segundo, torna inacessíveis os dados armazenados. Isso é novidade. Alguma técnica para que você não tenha acesso àqueles dados sem pagar um resgate, que é o último ponto. Houve uma pequena classificação. Esse ponto da criptografia foi opcional, mas é cada vez mais obrigatório nos golpes, já que os primeiros modelos não obrigatoriamente usavam criptografia, só a ameaça e o pedido de resgate, como a gente vai mostrar um pouco mais aí para frente. Esses dois tipos, então. O primeiro, chamado locker, seria, basicamente, bloquear o acesso ao recurso computacional e pedir resgate. Esse bloqueio das mais diversas formas, a telinha piscando, enfim, vou mostrar aí em seguida, mas não necessariamente usando criptografia. O segundo, como o nome diz, o cripto seria com o uso de criptografia. Algumas literaturas, é interessante falar literatura na área de segurança, porque tudo vem meio que de sites especializados, pesquisas, artigos, não dá para você se manter atualizado, quando sai um livro na área já está desatualizado. Mas, bom, de acordo com alguns classificadores de ransomware, aqueles golpezinhos que um antivírus está pedindo para atualizar, encontrei os antivírus fake seriam algum tipo de ransomware. Outros já divergem porque não houve aí uma ameaça de fato, só uma notificação e um golpe. Enfim, além desses dois, alguns consideram que aqueles links dizendo que foi detectado um malware na sua máquina e compre esse antivírus, que não é antivírus, seria considerado também um ransomware. Eu deixo aí para cada um. O locker, a característica principal dele é impedir o acesso, então cria uma tela de bloqueio. Os dois mais conhecidos aí, o FBI Ransomware,
que atingia principalmente os desktops com Windows, e a sua versão, cada país tem sua modalidade de ransomware locker, né? Também chamado de policy ransomware, o cyber policy. A ideia é contextualizar o cenário local, apresentando alguém que tenha o status de um agente público de segurança e dando essa credibilidade de dizer, olha, você está com software pirata. No Brasil não funciona isso, que quase ninguém usa software pirata. O cara, não, que é isso, né? Então, ele nunca clicaria num negócio desse. Somente lá no exterior que os caras usam software pirata. Isso aí também começou o Cyber Policy a atingir prioritariamente smartphones ou dispositivos móveis, uma característica que o FBI Policy Ransomware não tinha, já que o foco principal eram desktops. Os cripto, então, impedem que você acesse os dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia. E aí começa uma questão técnica, fazendo uma lembrança básica, que só no mês de novembro e agora, o pedacinho de dezembro, eu fui contactado 3 vezes, acho que a maioria, não sei se sabe, eu trabalho eventualmente com perícia em computação forense, fazer o jabá também aqui, né, Adriano? E eventualmente, seja em órgãos públicos via IFRN com cooperação técnica, ou de forma particular, dependendo da disponibilidade, atuar com perícia forense. E aí, 3 casos que não tivemos êxito de ransomware, e a dúvida principal dos infectados ou dos alvos era, tem como desencriptar? A criptografia é quebrável? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Criptografia, ela se dá a noção de segurança, a sensação de segurança, quanto mais forte ela pode se transformar numa aliada, mas também é uma dificuldade para se fazer perícia forense. Quem trabalha na área sabe que, por exemplo, discos rígidos encriptados, você não dá para fazer carving sem antes saber a chave para desencriptar o sistema de arquivos. Da mesma forma, ransomware, se você não encontrar fragilidades no processo, blefs, técnicas ou então, se não houver a cooperação do próprio autor depois que for descoberto, ou voluntariamente por ter se arrependido de disseminar o ransomware, é difícil ou quase que impossível você desfazer um processo ou desencriptar. Enfim, o lock, por exemplo, ele tinha uma característica bem interessante. Eu digo, tinha a primeira versão, esses ransomwares também são versionados e vão se aperfeiçoando. A característica principal era enviar trechos escritos em linguagem de macro, o Word principalmente, Excel, que não seriam detectados aí. O código em macro pelos antivírus, e uma vez que o usuário era chamado a clicar ou marcar esse código dentro dos documentos, ativando as macros do Word e do Excel, ele aí sim faz o download do código malicioso que ativa o ransomware e começa o processo de criptografia local para, em seguida, notificar o usuário que ele foi vítima. O Tor Locker, como o nome também sugere, ele usa prioritariamente a rede Tor tanto para encontrar as informações necessárias para se fazer o pagamento, tanto que foi um dos pioneiros aí ao uso, que a gente fala em seguida, do pagamento via moeda digital sem rastreio, já que os primeiros, um dos problemas que fez com que os bandidos, os atacantes, enfim, quem está por trás desses malwares fossem descobertos, seria o rastro do dinheiro ou para quem estava sendo feito o pagamento desses resgates. Será que eu tenho um ransomware na minha máquina? Bom, a forma mais clara é quando você chega no último passo ali. Você encontra, de fato, recebe um pop-up aí na sua máquina, um travamento, e tem a nota alerta emitido pelo próprio ransomware. Mas, na maioria das vezes, principalmente quando usa cripto, pela dificuldade ou a demora em se encriptar todos os arquivos ou os arquivos principais, já que a maioria busca por arquivos que sejam mais interessantes ao usuário, tem para quem está encriptando DLL do Windows, por exemplo, mas documentos, docs, imagem, JPEG, PNG, que são provavelmente informações que o usuário vai querer resgatar.
já que os softwares têm operacional, são softwares que ele pode reinstalar. O processo de criptografia, então, ele pode demorar um pouco, o ransomware pode estar ativo na máquina, mas ainda não ter disparado, porque ele está terminando de encriptar os arquivos para depois disparar. Observar arquivos encriptados ou em fase de encriptação é um sinal. Arquivos renomeados, bloqueios de navegadores com mensagens e bloqueios de tela, no caso do Locker. Vamos só fazer uma retrospectiva aí. Tem muita coisa que aconteceu ao longo do tempo aí, a evolução dos ransomwares, mas alguns foram significativos. O primeiro que se tem registro enquanto ransomware de fato é até anterior ao nosso hackerzinho lá de 2011, que cobrou R$500. É o projeto, o cavalo de Troia, o Ransomware AIDS. O nome tem esse nome especificamente porque ele foi distribuído com um disquete. Eu vou só avançar aqui, o disquete era exatamente esse aqui, ó, os saudosos disquetes 5 1/4 aí. Quem nunca usou, pessoal, isso é um disquete, viu? O pessoal aí com mais de 30 deve lembrar disso. Né? Eu não alcancei, agora estou com 25, mas devia ser uma coisa desse tipo. E o fato é que a ideia era, ao distribuir esses disquetes e executar, ele alterava o altexec.bat e encriptava os nomes dos arquivos e renomeava outros. O nome também para esse ransomware alternativo chamava-se PC Cyborg Ransomware, ou PC Cyborg Trojan, porque supostamente quem iria receber o valor do ransomware era uma citada PC Cyborg Corporation. O objetivo era sequestrar ou mandar uma mensagem de que os dados estavam sequestrados e receber um resgate que custava $189 por cada um, que na época não se falava aí, claro, em Bitcoin ou qualquer tipo de moeda, PayPal, era enviar esse valor para uma caixa postal no Panamá. Aí foi o rastro do dinheiro, chegou até o endereço do destinatário. E um fato inusitado é que o responsável tinha PhD em Harvard, é um biólogo. Então, entendia bem de AIDS, que era o Dr. Joseph Popp. E quando ele foi preso, veio um monte surgiram várias informações interessantes. Primeiro, o próprio depoimento dele de que tudo aquilo era para arrecadar dinheiro para a pesquisa contra a AIDS. Ele teria feito o ransomware para ajudar em projetos de estudo de uma vacina contra a AIDS e também que, para complementar, ele tinha um histórico de trabalhos voluntários e participação em associações de pesquisa, grupos de pesquisa de combate à AIDS. Enfim, independente do objetivo, era ransomware, extorquia, e ele chegou a ser preso, tentaram identificá-lo como insano, problemas mentais, não poderia ser preso, e o mais importante é o registro, que foi o primeiro ransomware. 2005 tiveram alguns fatos também, alguns outros lockers, mas um bem notório aí, que marcou uma nova fase, foi criado na Rússia, em 2009, o InLocker, e ele usava, pegando aí um gancho um pouquinho, né, na palestra que houve de fraudes em telefonia, e falou-se de SMS, o SMS Premium, um serviço pago, que no Brasil não vingou, pelo menos as operadoras não usaram isso na forma como se usava no exterior. E a ideia dele era bloquear, a tela era essa. Acredito que muita gente não mandou porque não sabia o que estava escrito ali, mas que mandava um SMS, ou induzia, ou forçava o usuário a mandar o SMS para restaurar o seu sistema, senão a tela ficava lá piscando ativa na máquina. E veja só o mais interessante daí, a quantidade de dinheiro que foi arrecadado só com o InLocker, aproximadamente 16 bilhões, sendo $10 de cada pessoa que foi vítima do golpe. Isso é o que chama mais a atenção. Em 2012 surgiu uma outra modalidade de ransomware, também chamada de scareware, ou também o policy ransomware, que seria o principal representante dos lockers aí, tendo essa denominação, porque intimidava, mostrando-se fazer passar por FBI, por Europol e por aí vai. Isso, o scareware, o FBI, o policy ransomware. 2013 foi mais um marco, quando se começou a utilizar o Bitcoin. De fato, de lá para cá,
tem se mostrado a forma mais difícil de se rastrear pela própria forma como funciona o Bitcoin, já que antes se fazia pagamento por moedas, por gift cards, PayPal em conta de laranja, e outras modalidades que eram rastreáveis, mesmo que algumas de forma difícil por se usar laranjas. Mas o Bitcoin, pela própria anatomia, ou pelo seu próprio funcionamento, se tornou uma moeda bem interessante para se aplicar o golpe, para se fazer o pagamento. Eu peguei esse valor atualizado ontem de um Bitcoin, 2.600, mais de R$2.600, o valor de um Bitcoin, que tem sido o preço em média que se tem cobrado. E isso tem sido também um dificultador. Quando você precisa pagar para alguém para descobrir como se livrar do ransomware, na maioria dos casos, um trabalho especializado que não tem garantia que vai conseguir chegar a algum local é bem mais caro do que um valor como esse. Infelizmente, né, e felizmente para a indústria por trás do ransomware, termina se pagando, muita gente, por desespero, termina pagando esse valor. E aí vem um caso pior ainda, que são aqueles que pagam e ainda assim não recebem de volta o seu sistema. Um dos casos de uma pessoa que fez contato no mês passado pedindo ajuda, estava desesperada no escritório de contabilidade. E simplesmente as planilhas tinham sido encriptadas e pedia, na época, R$1.900, e ela disse: professor, eu vou pagar, porque eu não posso esperar, vai virar folha, mas será que eles, de fato, vão liberar? Eu disse: a mesma coisa que ela tivesse roubado seu carro e dizer: olha, roubei seu carro, você pagar R$1.900, deixa aí na porta da sua casa. Você confia? Não. Então, é mais ou menos isso aí. Então, infelizmente ou felizmente, dependendo de que lado se está, ainda tem a questão de que o pagamento é relativamente barato para se contratar um serviço especializado e a garantia mínima que, de fato, vai se receber alguma coisa. Em 2015, surgiu uma nova modalidade de ransomware, ou uma nova modalidade, mas que ele tem uma pequena característica que é, ao invés de só intimidar, é ainda fazer uma humilhação ou fazer um terrorismo adicional. A TechNet chamou de Churcrypt, e um dos principais representantes desse seria o Jigsaw, que a anatomia do funcionamento dele é botar um contador, como esse aqui, que eu fico bem preocupado com o tempo que tem ainda para se falar, por isso que às vezes eu passo o slide um pouco mais rápido, e tive que cortar alguns slides, mas ele fica um tempinho desse aqui, dizendo: você tem 72 horas para pagar, senão nós vamos apagar todo o seu disco. E aí começam a fazer o terrorismo de, a cada hora, uma parte dos arquivos vai ser deletada. E aí fica naquela: olha, já foi apagado a pasta tal, né? E aí, já pagou ou não pagou? Então, só essa condição adicional de interagir com a vítima e pouco a pouco, causando dano para forçar o pagamento de forma mais rápida, criou essa nova modalidade o ano passado, uma pressão psicológica em função do prazo. 2016 traz aí duas novidades. O primeiro é, além do formato de infecção tradicional, que era usado, por exemplo, pelos worms, de invadir a partir de vulnerabilidades, e também do formato utilizado pelos phishings de comprometer, baseado em engenharia social, em inocência do usuário. Até então, os modelos de ransomware chegavam até a vítima e ali paravam. Então, tinha alguém ou algum mecanismo automatizado que disparava os vetores aí de infecção por ransomware, mas chegando na vítima, paravam. O SAMAS foi um dos primeiros representantes aí que o próprio equipamento da vítima também era ou é utilizado para disseminar o código malicioso. Uma coisa que todo mundo está acostumado quando se fala de vírus e de worms, mas que não era notado até então. Então, o próprio usuário, ele é vítima e ele se transforma em vetor, um potencializador de ataques, tentando infectar outros usuários de sua rede local, por exemplo. Seria uma nova modalidade. E, finalmente, a coisa de virar, de fato, um mercado. Espero não incentivar ninguém a ir para esse mercado. Estava falando com a Miriam ali agora sobre isso, que parece que está mais interessante você
ir para o lado de lá do que está do lado de cá, né? Mas continua a apelar aí para a ética, a consciência de cada um, do ética ao hacker, mas, enfim, o ransomware como serviço, que é oferecido hoje, negociado na Deep Web. O principal projeto se chamava Shark, e agora, há pouco tempo, em agosto, virou o projeto Atom, que recruta pessoas para serem vendedores de ransomware, ou utilizadores de ransomware para chegar a mais vítimas, pagando de comissão até 80% do valor de cada resgate. Isso tem sido um problema. Eu botei aqui um print, achei bem preocupante a interface do projeto Atom. Tem, inclusive, um programa de afiliados de ransomware do projeto Atom, em que o sócio-torcedor do projeto Atom, né? Então, que o potencial cliente ou o potencial comissionado do ransomware informa a conta da sua carteira Bitcoin, informa o valor que quer cobrar de resgate, informa quais são os tipos de arquivos que ele quer infectar para personalizar um kit, em seguida você aperta ali o build, ele cria o ransomware, e a partir de então aquele cliente vai utilizar o ransomware a cada nova vítima. Ele garante aí, né, mais uma garantia de que a cada cliente infectado que pagar o resgate, ele recebe um comissionamento por isso. Ransomware como serviço, isso aí é o que tem de novidade agora em 2016 e preocupante. Ok, o que fazer? Primeiro, tem um monte de coisa aqui que a gente fala todo ano, vai para tudo que evento fala, não clique em links, não baixe anexos, não execute macros. A gente tem que continuar falando sobre isso. Para se proteger, tome os mesmos cuidados que toma para evitar outros códigos maliciosos. Ransomware é malware. Então, é bonito lá aquela coisa, clique aqui e veja fotos e vídeos inéditos da tragédia do Chapecó, e o cara, puxa, eu vou ver, ninguém me mandou isso ainda, eu sabia que tinha algum canto, e vai clicar naquilo ali. Né? Eu queria só ver. Ou então, como já colocaram aqui em outros GTS, rapaz, eu sabia que aquilo era um golpe, mas aí aquele botão começou a crescer, eu fui lá e cliquei. Né? Mensagens de ADS, em sites infectados estão lá, baixe aqui, instale, programas hackeados, a rede BitTorrent está cheio, tem que ter muito cuidado com isso aí. Então, a gente, para não chover no molhado, aconselho fortemente na saída aqui, cartilha do CERT está ali fora, dizendo tudo isso novamente. A gente tem que fazer esse trabalho de evangelização, de catequese aqui, para que se tome os cuidados básicos. Ter um antivírus instalado, ter cuidado em clicar em links. O que tem aqui de novidade, de recomendação, embora já seja uma recomendação forte, mas que nesse caso agora é fundamental para se recuperar arquivos que forem encriptados sem pagar o resgate, sem ter que recorrer ou apelar para a sorte, é fazer backup. Mais do que nunca, fazer backup é fundamental. E aí uma dica muito interessante aqui é saber aproveitar-se aí da tecnologia de nuvem. Pega seus dados críticos, ou suas informações de documentos, de imagens, e além do backup tradicional, se você esquece, guarda na nuvem, porque eventualmente, se há uma encriptação dessa pasta na sua máquina, você recorre ao serviço de nuvem e recupera versões anteriores. Então, mesmo aqueles que não são tão metódicos, não são tão preocupados em fazer backups periódicos, que podem esquecer de fazer o backup tradicional, mantendo os dados em nuvem é um backup, porque você pode recorrer ao backup da nuvem. O fato é que foi pego por um ransomware, não fez backup, não tem nuvem, dependendo do tipo de ransomware, é criptografia, você dançou. Vai ter que ou pagar ou perder os seus dados ali, a não ser que haja, e é o que a gente vai falar em seguida, dependendo do tipo de ransomware, uma forma de reverter que alguma empresa ou alguém já tenha descoberto como você se livrar daquilo ali, são as próximas recomendações. Então, se o equipamento foi infectado, a única garantia que você conseguirá acessá-los novamente é possuir backups atualizados. O pagamento de resgate, que fique bem claro, não garante que você conseguirá restabelecer o acesso aos dados. É porque ficou amarelo já aqui, viu, Adriano? Está pertinho. Países mais afetados, ok. Brasil é o 8º, isso é bom? Bom, primeiro que números se baseiam em notificações. Tem muita gente vítima de ransomware
que não notifica. Se não notifica, não vira estatística. Então, cara, além de não ter um antivírus, além de não reportar, é vítima, deixa para lá. Ou tem gente que paga e não diz que pagou. É muito importante interagir. Aqui, fazendo um reforço da palestra do Yuri de manhã, fortalecer os grupos de resposta a incidentes, usar como primeira instância de instituições para ajudar em coisas desse tipo. A fraude pode, com orientação de grupos de resposta, ser estancada para não se disseminar para outros usuários, e até a resolução de problemas como esse, um grupo pode ajudar. E os Estados Unidos aí aparecem em primeiro lugar, segundo o levantamento do TechNet da Microsoft. Quantos ransomwares já foram identificados? Tem um artigo, um paperzinho aí, que tem até o link em seguida, que já faz menção a quase 500, 480 e poucos ransomwares diferentes. Quando eu falo ransomware, seriam formas diferentes identificadas em ação, mas para tentar botar ordem na casa ou identificar situações duplicadas, pequenas alterações em versões, um site que eu indico, que é bem legal, é esse ID Ransomware, malwarehunterteam.com, tá? Que antes de ontem tinha 252 ransomwares identificados. Por que é interessante identificar? Ajuda aí também a saber se o grau de risco que você tem de não recuperar seus arquivos. Primeiro passo é identificar o tipo, de repente é um blefe, de repente não usa criptografia forte, enfim, identificar qual ransomware é fundamental para depois saber o que vai fazer com ele. Situações, aí vamos lá para os tabus. 2 tabus fortes, que eu acho que é o forte dessa apresentação para uma boa parte dos que estão interagindo aí. Não é possível desencriptar sem pagar resgate. Felizmente, em função de técnicas utilizadas ou da própria forma como o ransomware é feito, ou ainda a partir da entrega, muitas vezes de forma intencional ou voluntária, do próprio autor das chaves de criptografia, é possível reverter total ou parcialmente. O Locker, por exemplo, que foi um pioneiro aí dos CryptoLockers, o autor publicou todas as chaves de desencriptação, tão logo foi descoberto. Ele se redimiu, e aí, em função disso, o Locker, a primeira versão especificamente, todos que tinham sido vítimas e ainda não tinham pago o resgate, receberam ou podem reverter o processo a partir de decryptors, que são fornecidos aí em vários sites, alguns links estão no material, e outros sites também que têm links aí, apontam para empresas e associações, sites que divulgam decryptors. O Tor-Locker também, pesquisadores descobriram erros no código. Nesse caso aqui, era o próprio método utilizado para encriptar. Utilizavam chaves simétricas e o próprio método de encriptação, feito em engenharia reversa, se conseguiu, nas primeiras versões do Tor-Locker, se reverter e criar um decryptor que atua, aí, segundo o site aqui embaixo da Tripwire. Olha que eu vou fazendo igual o Yuri aqui. 70% dos casos com sucesso. Tesla Crypt, acho que quem está bem familiarizado com isso aí é quem gosta de jogos eletrônicos, já que o Tesla era um ransomware que buscava informações relacionadas a jogos instalados no equipamento e encriptava essas informações. E o primeiro ponto foi ver que era um blefe dizer que se usava 2048 bits, na realidade usava AES, e a Cisco teve o grande mérito de descobrir isso, criar o decryptor e disponibilizar gratuitamente. Todos aqui disponibilizados gratuitamente. BitCrypto foi uma força-tarefa aí da Kaspersky, o Grupo de Alta Tecnologia da Holanda, o Ministério Público dos Países Baixos, que analisaram, fizeram engenharia reversa, estudaram o código e fizeram um decryptor disponibilizado gratuitamente. CryptoLocker, as primeiras versões infectaram aí, nos primeiros dias, milhares de pessoas. Também uma iniciativa da FireEye e Fox IT criaram um decrypt que, para a primeira versão, funcionou plenamente, mas os desenvolvedores não foram descobertos, criaram novas versões e, infelizmente, pelo menos até a publicação desse estudo da Tripwire, as novas versões ainda não têm decryptors que conseguem
resolver o problema com sucesso. Além desses 5 aí, para os que tiverem interesse, nesse site tem os 10 principais ransomwares conhecidos e que já tem decryptors que funcionam parcial ou totalmente para se fazer o processo reverso. Também nesse site aqui, do delwindowsclub.com, tem uma lista aí não exaustiva de quais são os ransomwares que já têm decryptors. É uma dica bem interessante, com links, só para dar uma ideia geral. E para ir direto à mina, né, tem esse no ransom.kaspersky.com, tem um conjunto de decryptors disponibilizado pela Kaspersky, todos gratuitos, tá? A NC Software, eu não conhecia até então, também tem esse site, decryptorncsoftware.com. Ambos são conjuntos de ou decryptors ou links para decryptors de ransomwares. Segundo tabu, infelizmente, eu uso Linux, né? Estou livre aí, não pego ransomwares. A modalidade ou o formato é diferente, mas tem sim o Linux RAM SMC. Ele não só tem versões para Linux, como para BSD e System 5 e Unix. E o objetivo deles é encriptar arquivos relacionados à página web, o diretório onde estão as páginas de um site hospedado em sistemas Unix, e os diretórios que estão, os bancos de dados. Na versão para Linux, o foco é o MySQL, e cobrar o resgate pelos dados que estão encriptados ali. Acho que o seu hackerzinho 2011 soubesse, tinha feito isso, seria mais interessante do que só pichar lá, né? As bibliotecas são compiladas estaticamente, isso faz com que eles não precisem utilizar as bibliotecas dinâmicas do sistema, dificultando o processo de identificação do andamento da criptografia. E também, como o alvo é pequeno, a quantidade de arquivos geralmente é pequena, só é descoberto que se está com esse tipo de malware depois que ele está instalado, se não tiver uma solução que detecte antecipadamente. Mais 2 ransomwares para Linux, aí embaixo, Ferware, é isso? E o Linux Encoder 1. Detectando em tempo real. Isso aí é o que eu acho que é a principal novidade. Com as perguntas, então vou correr aqui. Para mim, isso é um dos pontos mais interessantes, recentes, o CryptoDrop. Esse link aqui explica bem direitinho o funcionamento dele. E vê só, se não se pode descobrir que houve, ou se reverteu o processo dinamicamente, mas ver que os arquivos estão sendo encriptados, e tão logo se perceba um funcionamento esquisito na máquina, o uso o disparo de processos de encriptação, aquele processo é estancado e o usuário é informado. Para mim, essa é a principal novidade, porque se perdem só poucos arquivos aí. Aqui tem um teste de 5.100 arquivos, somente os 10 primeiros eram perdidos, colocando os principais ransomwares que tem no mercado aí para encriptar, e uma vez descoberta, a máquina para de encriptar, o ransomware é isolado e você consegue identificar o processo sem ter grandes perdas. Essa modalidade do CryptoDrop foi apresentada em paper e foi baseada nesse CryptoStalker, que foi proposto em março desse ano, já o CryptoDrop foi em julho, com o mesmo objetivo, encontrar processos de encriptação de grande volume de arquivos da máquina e, consequentemente, desconfiar que está acontecendo um processo de ransomware. Tem uma solução comercial, inclusive corporativa, gratuita, distribuída pela Kaspersky. Não estou fazendo propaganda, até porque não tenho nada a ver com eles, mas, felizmente, aí, apesar do primeiro, é uma meia-culpa, o primeiro ransomware veio da Rússia, o Inlock, a Kaspersky veio de lá também, mas o Anti-Ransomware Tool for Business, tá? Que faz esse processo de fica em execução junto com o antivírus, por exemplo, uma vez que começa a ter vários arquivos começam a ser encriptados, ele para o processo, lhe notifica e dá a opção de, além de estancar, matar aquele processo e descobrir quem é que está fazendo aquele processo de criptografia funcionar.
Não sei se alguém tem interesse nisso, que bom que o projeto foi abandonado, mas quem tiver interesse, um projeto open source de fazer um ransomware, né, o Hidden Tier. Você diz quais são os arquivos, o tipo de padrão de criptografia, modula e faz um ransomware. Tem um contato aí para quem quiser dar continuidade no projeto. Aqui, talvez sim, um projeto open source de anti-ransomware para o pessoal aí da academia, né, dos institutos aí, que bom que tem tanta gente do instituto aqui, fico muito feliz dos institutos federais. Esse projeto é interessante para se colocar em servidores de arquivos, por exemplo, para identificar ransomwares nas contas de usuários, e ele é aberto e aceita voluntários para manter o projeto. Fica o link aí no material. Dicas ainda, sugestão de leitura, Ransomware Overview, uma planilha, está lá no Google Docs, que fica se atualizando constantemente, dando dicas sobre ransomware, se já tem decryptors, quem são os desenvolvedores, grau de criptografia ou algoritmos utilizados, vale a pena ficar sempre se atualizando ou verificando isso aí. E aqui é um site bem legal, que foi desenvolvido pela Europol, com a polícia da Holanda, a IC3 dos Estados Unidos, a Kaspersky e a Intel, que você pode... A melhor funcionalidade, pegar um arquivo encriptado da sua máquina de um ransomware, fazer o upload desse arquivo e eles identificam qual é o ransomware que está na sua máquina. É bem interessante. Além disso, tem links lá para denúncias, não tem do Brasil, porque a polícia do Brasil ainda não coopera nesse site especificamente. Uma dica interessante aí. Os melhores sites com fóruns sobre o assunto, os mais atualizados, tem os links aí para vocês. Um projeto legal, um guia bem atualizado, a última versão, 2 meses atrás, do projeto OWASP. Acho que a maioria que faz pentest observa aí recomendações de ataques ou de resposta a ataques em servidores web, conhece bem. E 3 links legais atualizados com informações sobre a evolução dos ransomwares para complementar essa palestra. Symantec, Kaspersky e McAfee são as recomendações que a gente tem. Muito bem. Então, é um levantamento assim, bem minucioso, né, Ricardo? Acho que tem bastante informação aí. Nós temos tempo para comentário, pergunta. Na verdade, não temos, mas como o Ricardo é um antigo colaborador nosso, e já melhorou bastante, porque antigamente a gente dava 40 minutos, ele falava 1h30, melhorou muito. Então, vamos passar as perguntas. Luciano, da Sijum. Bom, Ricardo, então, tudo que se fala recentemente, aí, o pessoal saindo na louca para desabilitar BitLocker de ambiente Microsoft e a libcrypto, remover tudo que é GCC e esquece. Isso, então, não, é placebo. É porque, como tem por trás uma indústria, eu não digo dos tradicionais, mas hoje tem kits de fazer ransomware, faça o seu, colabore, crie seu ransomwarezinho de estimação, né, faça só para a sua rua. E aí, quando você faz uma coisa desse tipo, você muda a assinatura, a anatomia de ataque, não adianta você se prevenir. Adianta, sim, para os ransomwares tradicionais. Mas, se é uma modalidade específica, a recomendação mais interessante é essa, seguir a anatomia do que o ransomware faz, com ferramentas como essa que detectam o processo de criptografia, e tentar bloquear ali e fazer backup e usar nuvem. Seriam as 3 principais recomendações. Anton. Oi, na última reunião em Uberlândia, eu apresentei uma nota bem menor que a tua, diga-se de passagem, a respeito de ransomware, cuja moral era backup, backup, backup e mais backup. E eu levantei, ou pelo menos mencionei, o uso de servidores de backup com sistemas de arquivos do tipo write-once ou com log. Não sei se você conhece, tem alguns sistemas de arquivos da Bell Labs ou da NTT japonesa, NKK, lá dos telefones, lá, né? Da telefônica japonesa, que tem a qualidade de você não apagar nada e você poder utilizar os checkpoints que ele faz ao longo do tempo. Quer dizer, você pode programar ou por tempo ou por volume. Então, sei lá, gravou X blocos, marca um checkpoint, tá?
e você pode recuar no tempo para qualquer um desses checkpoints. Então, depois que você descobre que o desastre aconteceu, alguém já mencionou aqui que esses desastres costumam acontecer em fins de semana também, né? Depois que você descobre que o desastre aconteceu, você pode recuar no tempo e recuperar o backup exatamente no instante imediatamente anterior ao ocorrido, tá? Então, obviamente, eu não estou falando nisso para máquinas individuais, mas em lugares onde você utiliza uma rede com servidores, tipo Samba, Cifs ou coisa assim, nesses servidores podem ter sistemas de arquivos desse tipo. E o passado aí fica escondido do usuário, então fica escondido do ransomware também, né? De modo que você consegue recuperar o status antebellum com uma certa facilidade, tá? Eu só acho estranho que essas coisas não são tão populares hoje em dia. Quer dizer, você tem coisas que são antigas, inclusive, que nem o Plan 9, lá do Bell Labs, que é razoavelmente antigo. Foi usado pela Sun e por outros implementadores, tal, e é extremamente robusto e tem essa qualidade de você poder voltar para o passado. Eu não sei por que não tem tantos servidores de backup que fazem isso hoje em dia, né? Então, enfim, é isso. Quer dizer, a moral da história é backup, backup e mais backup. Só um detalhe. Perfeito, Danton. E agora, é como você falou, o usuário final implementar um negócio desse, eu acho que, claro, pega uma solução dessa da Kaspersky e vê se a coisa está acontecendo e usa a nuvem para guardar tuas fotos, teus docs, e seja feliz, seria a recomendação imediata. Mas, de fato, até um backup incremental com TAR das antigas funcionaria num caso como esse. Você pegar uma versão de... Perdi alguns arquivos, mas de sexta-feira eu ainda tenho, se você no final de semana foi para a Serra, né? Chegou na segunda-feira. Qualquer solução dessa para sistemas corporativos é muito bem-vinda, de backup. Mas para o usuário final, a recomendação forte é essa. Usa a nuvem e faz um backup, ou deixa o backup na nuvem. Na verdade, o Danton queria falar sobre memória de núcleo magnético, mas aí ele ia entregar a idade, aí ele resolveu não falar. A gente tem um comentário, uma pergunta online do Pedro. Primeiro, ele dá os parabéns no excelente material. Ele pergunta, quer saber da incidência dos ataques em sistema operacional Linux, se existem muitos casos. Não tem levantamento, só a ideia foi mostrar o tabu gerado em cima que ele não teria para Linux. A anatomia, de fato, seria para servidores. Então, usuários de sistema final, usuários, digamos, usuários Linux domésticos, a princípio, estariam bem protegidos, já que os que nós apresentamos aqui, o foco é em banco de dados e servidores web. E, a priori, se ele usa o Ubuntuuzão dele lá para acessar a web, estariam protegidos. Mas aí volta àquela questão da velha discussão religiosa Linux e Windows. Com certeza, se mais usuários usam Linux com poder aquisitivo que interesse ao crime organizado, eles vão fazer ransomware para Linux. É uma questão muito de usuário. Quem é o perfil da principal vítima? É o usuário do Windows que usa os Windows tradicionais. Se tem como esse mercado é melhor, não tem para que fazer um ransomware melhor. Então, eu diria que, para servidores corporativos, Linux é, sim, hoje um alvo fácil, utilizando os mais diversos vetores aí de ataque, mas buscando diretórios específicos. Mas o usuário final Linux, acho que ainda está na vantagem se for comparar com o usuário final Windows. Essa é a percepção. Muito bem, estamos em cima da hora. Vamos agradecer ao Ricardo Kleber. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, pessoal.